A graça e paz, estamos começando mais um devocional, mais um momento em que a gente para no nosso dia para pegar a palavra do Senhor, ler um pouco, refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas e receber mais de Deus para as nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor venha nos iluminar, que o Teu Espírito venha nos guiar e para que nós possamos sair mais parecidos contigo do que nós começamos hoje. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, continuando o texto de Neemias. Então nós vimos que o povo estava construindo os muros de Jerusalém, construíram até a metade, começaram a ter problema com as pessoas que viram que realmente os muros estavam sendo construídos, e os judeus tiveram que se dividir entre construir o muro, entre levar, digamos assim, cimento numa mão e levar espada na outra mão para se proteger dos outros povos. E nós continuamos. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho do muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Isso era o que ele precisava de todo dia para alimentar as pessoas que estavam junto com eles. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo o que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. Aqui Neemias estava confiando que o Senhor iria retribuir por tudo aquilo que ele estava fazendo, por toda a abdicação, mesmo daquilo que ele tinha por direito, não algo que seria injusto, mas algo que seria justo. Ele estava abdicando por amor aos seus. Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhe respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sanbalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Neemias não se desviou, ele continuou focado no trabalho que ele tinha para fazer. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Olha só, aqui o homem seguindo o seu coração e utilizando o nome de Deus para levar uma mensagem que não era de Deus,
Pelo contrário, ele fez que era uma mensagem de Deus, mas ele estava tramando contra a vida de Neemias. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo ainda nos dias de hoje. Acontecia lá no passado, acontece hoje. Por isso que nós temos que ser astutos, a própria palavra de Deus, para sermos astutos, para nós colocarmos à prova as profecias. E uma forma de nós conseguirmos identificar isso é estarmos sempre alinhados com Deus, porque Deus também fala aos nossos corações e a palavra nunca vai contradizer aquilo que o Senhor nos diz. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Eles levantaram uma muralha em 52 dias. Eles trabalharam muito, trabalharam pesado, eles se esgotaram, mas eles construíram um muro em 52 dias. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena, e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamame, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Esse é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Paate-Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 845. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 648. Da família de Bebai, 628. Da família de Asgade, 2.322. Da família de Adonicã, 667. Da família de Bigvai, 2.067. Da família de Adim, 655. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98. Da família de Hassum, 328. Da família de Bezai, 324. Da família de Jora, 112. Da família de Gibar, 95. Do povo de Belém e Netofa, 188. Do povo de Anatote, 128. Do povo de Bet-Asmavete, 42. Do povo de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743. Do povo de Ramá e Geba, 621. Do povo de Micmas, 122. Do povo de Betel e Ai, 123. Do povo de Nebo Ocidental, 52. Dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254. Os cidadãos de Harim, 320. Os cidadãos de Jericó, 345. Os cidadãos de Lodi, Hadid e Ono,
721. Os cidadãos de Senaa, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio, da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1052. Da família de Passur, 1247. Da família de Harim, 1017. Estes são os levitas que regressaram do exílio das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Azufa, Tabaote, Querus, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Sísera, Tamá, Nesias, Atifa. Os descendentes desses servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Teu-Melá, Teu-Harsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam neste grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Rabaías, Racós e Barzilai. Este Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai, de Gileade, e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim, que eram ferramentas utilizadas para consultar ao Senhor. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria um total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. 1 Coríntios 8, do 1 até o 13. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a este respeito. Isso, nessa época de Coríntios, na cidade eles tinham alguns templos para deuses pagãos, em que eles ofereciam sacrifício. Lembrando que o sacrifício ele não era totalmente queimado, mas parte do animal era destinado aos sacerdotes e parte voltava para quem ofereceu o sacrifício. Ou não, se ficava para o sacerdote, na realidade isso não tem descrição de como eram esses sacrifícios, talvez teriam que procurar em alguma outra obra extra. A Bíblia em si não descreve nenhum sacrifício feito a outros deuses, apenas ao Deus soberano. Mas esses povos eles faziam esses sacrifícios e eram muita carne que ficavam para os sacerdotes desses templos. E o que acontecia? Esses sacerdotes pegavam essas comidas que eram oferecidas aos ídolos e colocavam para vender nos mercados. Tanto que era comum que os mercados tivessem diversos tipos de carne, tanto carne que eram sacrificados aos ídolos, quanto carnes que não eram sacrificadas aos ídolos. E aí ficava a pergunta para as pessoas que moravam em Corinto, os cristãos:
Fala, mas e agora? Será que eu posso comprar qualquer carne no mercado? Porque existem carnes que são sacrificadas, carnes que não são sacrificadas, como que eu saberei? E aí Paulo começa a falar sobre isso nesse capítulo de Coríntios, de 1 Coríntios. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolo? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, ou seja, Paulo está dizendo que aquele ídolo é falso, que aquele Deus não existe e que há somente um Deus, existe somente o Deus dos céus. Não há ídolos, mas existe apenas um Deus do céu. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai. E aqui provavelmente ele está se referindo a demônios, ou anjos, ou outros seres celestiais criados por Deus também, mas que estão abaixo de Deus. Há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E aqui ele já diz de quem vieram todas as coisas criadas. Se existem anjos, se existem demônios, se existem qualquer coisa, foram criadas por Deus. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Então aqui o problema não é nem que as pessoas estão comendo para o ídolo, mas é a questão da consciência que se sente culpada achando que estão adorando outros deuses ao comerem aqueles alimentos. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comermos. E se comemos, nada ganhamos. Ou seja, ele está dizendo que aquele alimento em si, a realidade espiritual é que aquele alimento em si, mesmo que tenha sido consagrado para outros deuses, ele não faz nada, porque Deus é acima de tudo. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. E aqui ele fala que o problema maior é a consciência das pessoas que estão comendo achando que estão adorando outros deuses. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Aqui, no caso, ele está falando a pessoa, o cristão, que ele entende que nada é o ídolo. Mas se outra pessoa ver esse cristão, talvez mais maduro, que entende essas coisas espirituais, comendo no templo de outros deuses, essa pessoa que é mais fraca da fé, ela pode comer, só que não com a consciência limpa, sabendo que nada existe, mas com a consciência de que está comendo para adorar outros deuses. A gente tem que entender que lá em 1 Coríntios isso é um costume de várias pessoas. Então, ao ver um cristão comendo, talvez ele possa achar que para ser um cristão ele precise comer também um alimento oferecido aos outros deuses, assim pecando. Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morre acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Ou seja, peca aquele que comeu, que tem a consciência fraca, que comeu achando que estava adorando outros deuses, e peca também aquele que induziu aquele irmão a cometer esse pecado de consciência. Portanto, se aquilo que eu como faz meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. E aqui novamente, o problema não é a carne, o problema é o irmão. O problema é a gente pensar, na verdade a questão toda é a gente pensar nos nossos irmãos para que a gente possa edificar a igreja. E se alguma coisa vai fazer outro irmão tropeçar, então que a gente se abstenha de fazer de modo que não cause confusão. O que não torna o comer a carne com pecado. Salmo 33, do 1 ao 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz.
Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. E por fim, Provérbios 21, do 8 até o 10. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. E, por fim, o perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. E essas foram as palavras de hoje, espero que tragam edificação para a sua vida. Continue meditando nela durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela venha edificar os nossos corações e as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos dando direção. Abençoa para que nós possamos fazer os nossos afazeres guiados pela Tua presença, guiado pela Tua força, e que nós possamos ter a vitória em tudo que nós fizermos, seja no nosso trabalho, nossos estudos, nos nossos afazeres, seja dentro ou fora de casa. Nos proteja e nos guarde. Senhor, abençoa para que nós possamos receber o pão nosso de cada dia, que o Senhor continue dando sustento e nos dando sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, para que nós possamos ser generosos e para que nós possamos ser sábios em como usar aquilo que o Senhor nos dá. Abençoa para que nós possamos receber a Tua cura, para que aqueles que estão doentes e enfermos, sejam em casa ou nos hospitais, para que possam receber a cura, para que possam restabelecer a saúde. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra os nossos pecados, para que a nossa carne seja mortificada, para que o Seu Espírito viva em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fica com Deus e até amanhã para mais um devocional.